Tudo bem com vocês? Eu sou Regilene Santos e hoje vou passar para vocês a videoaula da nossa blusinha Fabi. Meus amores, ao finalizar a blusa, dou continuidade no vestido, tá? E a videoaula da saia é a parte. Meus amores, a nossa blusa ficou exatamente aqui no ombro com 15 centímetros. 15 centímetros. No outro ombro também 15 centímetros. Nossa blusa é iniciada pela gola. Vamos fazer aqui para um tamanho P e M, o total de 1 metro de correntinhas. A partir daqui, essa parte da manga, nós vamos aumentar aqui. Se for para um tamanho maior, aumentamos aqui. Certo? Aumentamos na correntinha de lateral. Aqui nós ficamos com um tamanho de 90 centímetros de busto. E na nossa blusa, nós ficamos medindo da gola até embaixo, nós ficamos com 48 centímetros. Se formos medir do ombro, pegando do ombro, ficamos com um tamanho maior. Ficamos com 56 centímetros, certo? Então, vamos à nossa videoaula, para o vídeo não ficar tão longo. Meus amores, para nossa videoaula, vamos precisar de marcadores de pontos. Separe aí alguns marcadores de ponto. Vamos precisar de agulha número 3,5 e tesourinha para remate, para cortar os pontos. E vamos precisar também de agulha de remate para tapeçaria ou para crochê. Eu vou utilizar o mesmo material. Eu fiz ela nesse verde bandeira ou verde militar. Vocês escolhem aí. Não vou falar a marca que eu utilizei, pois eu não tenho patrocínio de nenhuma marca e não vou divulgar marcas de produtos. Quando eu tiver um patrocínio, eu divulgarei a marca que usei. Esse fio aqui, o texto dele é 621. Ele tem 4 fios. Certo? Vocês usam aí a linha da preferência de vocês, desde quando não seja muito fino. O texto tem que ser acima de 396. E deixa eu te falar mais outra coisa para vocês. Meus amores, é muito simples, bem fácil mesmo de fazer. É demorado? Sim, porque o crochê ele é demorado. E quando criamos uma peça de crochê, a gente criamos com amor e carinho. Então, levamos algum tempo a nos habituar com a nossa própria criação. Quando pegamos já uma videoaula e um trabalho pronto de alguém, é diferente. Mas quando nós criamos do zero, se torna um pouco mais difícil até mesmo para dar a videoaula. Então, eu desde já peço desculpa por qualquer erro que acontecer, certo? Mas vamos à nossa videoaula para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês gostem e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aí no meu canal para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom para vocês. Vamos à nossa videoaula. Meus amores, vamos iniciar aqui o nosso trabalhinho a partir das correntinhas, certo? Lembrando que nós vamos trabalhar com múltiplo de 4, certo? Então, eu vou fazer aqui para um tamanho que essa medida veste o tamanho P e M. Dei uma laçada na minha agulha aqui. E vou iniciar a minha primeira correntinha. 1, 2, 3, 4,
5. Meus amores, vou fazer o total de 120 correntinhas para o tamanho P. Para o tamanho M, eu faço 128 correntinhas. Vou fazer as minhas e retorno com você. Meus amores, fiz aqui as minhas 128 correntinhas, que é equivalente ao meu tamanho M. Se for para fazer mais folgadinhas, esse mesmo tamanho serve para um tamanho P. Se quiser mais justa, mais apertadinha, temos que diminuir 8 correntinhas aqui. No caso, para o tamanho PP, ficamos com 112. Para o tamanho P, ficamos com 120 correntinhas. Para o tamanho M, ficamos com 128. Para o tamanho G, 136. Para o tamanho GG, ficamos com um total de 144 correntinhas. Entenderam? Meus amores, finalizei aqui as minhas 128 correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na minha primeira correntinha que eu iniciei. Fechei com ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, que é equivalente ao meu primeiro ponto alto. Meus amores, vamos trabalhar para cada correntinha dessa um ponto alto. Então, vamos trabalhar o total de 128 pontos altos. Aqui. Fiz o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro ponto alto. E assim vou continuar fazendo um ponto alto para cada correntinha, ou para cada ponto de base. Vou fazer a minha carreira de ponto alto e retorno com vocês. Amores, fiz aqui, ó, o meu total de 120 pontos alto, né? 128 pontos alto, um ponto alto para cada correntinha, ou melhor, para cada ponto de base. Vou fechar aqui na minha terceira correntinha, ó. 1, 2, 3, que é equivalente ao meu primeiro ponto alto. E vou repetir aqui o total de mais 2 carreiras consecutivas de ponto alto. Vou subir aqui com 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho no próximo ponto de base e inicio um ponto alto. Para cada ponto de base, um ponto alto. Tenho que fazer o total de mais 2 carreiras consecutivas de um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando que tenho que ficar com um total de 128 pontos alto em todas as carreiras. Eu tenho 128 nessa primeira. Na minha segunda carreira, vou ficar com o total de 128. E na minha próxima, que será a terceira carreira, 128 pontos altos. Vou fazer os meus e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui as minhas 3 carreirinhas de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. No total de 128 pontos altos. Vou fechar aqui a minha carreirinha na minha primeira correntinha do ponto baixo, do ponto alto inicial aqui, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou fazer o seguinte: faço uma correntinha, venho no mesmo pontinho de base em que eu fechei aqui, faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, faço uma sequência de 7 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas.
pulo 3 pontos de base. Dou uma laçada na agulha e vou pular, ó. Meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, no quarto ponto de base. Desculpa, não dou uma laçada na agulha. Pulo 1, 2, 3, no meu quarto ponto de base, faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, faço 7 correntinhas. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meus amores, não façam as correntinhas muito justas. Pulo 1, 2, 3, no meu quarto ponto de base, faço outro ponto baixo. Meus amores, essa carreira é toda desta forma. Fazemos um ponto baixo, 7 correntinhas, pulamos 3 de base, no quarto, fazemos um ponto baixo. Fazemos 7 correntinhas e assim vamos fazer em toda essa nossa carreira. Vou fazer as minhas correntinhas seguidas de ponto baixo no quarto ponto baixo, no quarto ponto alto, mais 7 correntinhas até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu retorno para finalizar com vocês essa carreira. Meus amores, terminei aqui, ó, essa carreirinha de um ponto baixo, 7 correntinha, pulo 3 de base, um ponto baixo, 7 correntinha, e assim sucessivamente em toda ela. Terminei aqui a minha quarta carreira, que será essas de correntinha, certo? Então, aqui eu vou finalizar essas 7 correntinhas aqui, ó. Aonde eu iniciei o meu primeiro ponto baixo, eu vou pôr a minha agulha aqui, vou buscar a minha linha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ainda que escapou, deixa eu fazer de novo para vocês verem, ó. Vou fechar aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Fechei. A partir daqui, eu vou andar essa primeira correntinha com ponto baixíssimo, ando para a próxima com um ponto baixíssimo e ando para a próxima com um ponto baixíssimo. Eu andei aqui o total de 3 correntinhas. Na minha quarta correntinha, eu introduzo a minha agulha na minha quarta correntinha, busco a minha linha e vou iniciar aqui um ponto alto duplo, ó. Fiz um ponto baixo e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, deu a altura do meu ponto alto duplo. A partir daqui, vou dar 2 laçadas na minha agulha, venho no mesmo pontinho de base e vou fazer aqui mais 3 pontos altos duplo. Fiz o meu segundo, dou 2 laçadas na agulha, você sabe que o ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha. Introduz aqui dentro do ponto de base, busca a linha, tira 2 e tira 2 e tira 2. Eu fiz aqui o meu terceiro ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha e faço mais outro ponto alto duplo. Fiquei aqui com um bloco de 3 pontos alto duplos. Faço uma correntinha. Essa carreira vai ser toda assim e a próxima também. Ó, fiz uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pulo a primeira, a segunda, a terceira, na minha quarta correntinha. Eu vou repetir o meu bloco de 4 pontos alto duplos. Fiz o meu primeiro, 2 laçadas na agulha, faço o meu segundo ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, faço o meu terceiro ponto alto duplo. Uma laçada na agulha, 2,
faço o meu quarto ponto alto duplo. Meus amores, essa carreira é toda desta forma. Faço uma correntinha, venho para as próximas 7 correntinhas, conto 1, 2, 3. Na minha quarta correntinha, eu faço o meu bloquinho de 4 pontos alto duplo. Vou repetir toda essa carreira desta forma e retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui a minha carreirinha de bloquinho de ponto alto duplos, separado por uma correntinha, e o ponto alto, bloquinho de ponto alto duplo feito na quarta correntinha das 7, certo? Fiz toda a carreira aqui. Agora, a partir daqui, eu vou fechar, fiz a minha correntinha aqui, vou fechar aqui na minha primeira correntinha subida, aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Olha, ou vocês caminham até a próxima, eu não caminho, eu faço o seguinte, eu volto a minha agulha aqui, nesse espacinho onde tem a correntinha, busco a minha linha e fiquei aqui com 2 laçadinhas na minha agulha. Dou uma ajustada e faço aqui um ponto baixo, desculpa. Faço aqui um ponto baixo. Ó, fiz aqui um ponto baixo. E repito aqui as minhas 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Meus amores, onde nós temos essa correntinha do próximo bloquinho aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Não vamos pegar na correntinha, vamos fazer pegando aqui, ó, um ponto baixo. E vamos repetir esse grupinho de 7 correntinhas, um ponto baixo, em toda essa carreira. E a próxima, fazemos bloquinho também. Eu acredito que vocês entenderam aí. Vou fazer a minha e retorno com vocês. Fiz aqui meus 7 pontos, meu ponto baixo, repito minhas 7 correntinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho pro próximo espacinho de correntinha e faço um ponto baixo. E vou fazer tudo isso em toda a volta da carreira. É essa mesma repetição aqui, sendo que agora nós estamos trabalhando só o ponto baixo em cima da correntinha e pulando os 4 pontos do bloquinho, né? Fazendo 7 correntinhas, vem pro próximo e faz, sempre pulando os 4 pontos do bloquinho. A próxima carreira, nós vamos repetir esses bloquinhos em cima da quarta correntinha, nós iniciamos 4 pontos alto duplos para formar o bloquinho, faz uma correntinha e repete tudo que fizemos nessa. Vou fazer as minhas, retorno com vocês. E lembrando para vocês, se vocês tiverem dificuldade de trabalhar com ponto alto duplo, vocês podem estar fazendo aí no ponto alto normal. Mas o trabalho não dá o mesmo caimento, fica mais fechado e vocês vão ter que trabalhar mais carreira para dar tamanho. Aí, o tamanho de comprimento, quero falar, ok? Vou fazer essa carreira de correntinha, a próxima de bloquinho e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui aquela carreirinha de 7 correntinhas com ponto baixo na correntinha, né? E a carreirinha de bloquinho conforme
eu tinha falado. A repetição dessa mesma, da segunda carreirinha de baixo, nós fizemos essas daqui, certo? Agora, a partir daqui, eu vou começar a fazer a divisão da nossa blusa. Meus amores, colocando a nossa blusa nessa posição com a gola dela para cima, o que para baixo, desculpa, o que acontece? Nós temos esse primeiro bloco que iniciamos aqui, certo? Vamos colocar esse bloco aqui, esse primeiro bloco, no meinho dele aqui, ó. 2 para lá e 2 para cá. Nós vamos centralizar ele aqui como o nosso primeiro ponto de base aqui. Agora, a partir daqui, nós vamos contar. Nós temos ele como base, certo? Aqui. Nós vamos contar 1, 2, 3, 4 blocos. Vamos entre esta correntinha do quarto bloco, contando, ó. 1, 2, 3, 4 blocos. Nós vamos pôr um marcador. Porque nós vamos marcar aqui, a partir daqui, a nossa frente e as nossas costas. E vamos dar continuidade sem já fazendo a parte de baixo e marcando o total para blusa, certo? Então, nós temos aqui. Tô do lado aonde eu marquei os meus 4 blocos, 4 para cá, né? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu 7º bloco, eu fiquei com a minha primeira manga aqui, ó. 7 blocos para a manga, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 blocos servem para qualquer manga, tanto pro tamanho PP, tanto pro tamanho P, M, G, GG. Porque o que vai definir o restante da alça, da nossa alça, é a quantidade de correntinha que vamos pôr entre esse ponto e esse. É o que vai dar a largura da nossa alça, entendeu? Então, virando o nosso trabalho, nós vamos contar a partir da onde colocamos esse marcador do outro lado aqui, nós vamos contar 9 pontos. Eu tô contando 9 pontos, porque eu tô fazendo por tamanho M. Se eu fosse fazer por tamanho P, como ia diminuir 8 pontos, nós iríamos contar 7 de um lado e aqui, para o tamanho P, nós ia diminuir 1 ponto, iria ficar com 8 aqui. Mas vamos entender o de 9 pontos, certo? Nós vamos contar a partir desse marcador aqui, ó. Esse é o marcador da minha manga, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Nós vamos posicionar o nosso trabalhinho retinho assim e vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Aqui nesse 9º ponto na correntinha, depois do 9º bloco, eu vou pôr outro marcador. Vocês vão entender aí, ó. E vamos contar a partir desse marcador aqui, nós vamos contar 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. No 7º bloco, na correntinha depois do meu 7º bloco, eu vou pôr outro marcador. Aqui eu fiquei com a minha
outra manga, certo? Vou virar o meu trabalho de novo e vou ao encontro desse marcador central que eu coloquei aqui. Ó, eu vou contar a partir do meu marcador, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 4. Eu vou virar o meu trabalho aqui e vou fechar ele aqui. Certo? Que eu não tinha fechado ainda para poder explicar para vocês, ó. Fechei o meu trabalho aqui com um ponto baixíssimo. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Fechei aqui o meu trabalho, certo? Agora, a partir daqui, eu fiquei também contando. Desse central pra cá, eu fiquei com quatro pontos. Coloquei ele como central aqui, como meu ponto base. Fiquei com 4 pontos. Voltando, eu também fiquei com 4 pontos, que eu fiquei com um total de 9 pontos, certo? Que são 9 bloquinhos. Então, agora, a partir daqui, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho para estar fazendo a parte da manga. Vamos lá? Vou virar a minha agulha para cá, para o lado de cá, e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço minhas 7 correntinhas de novo. Meus amores, é a repetição de 7 correntinhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Para onde tem as minhas correntinhas, entre um bloco e outro, eu faço um ponto baixo e vou repetir até o marcador. Quando chegar no marcador aqui, da lateral da manguinha, eu retorno com vocês. Meus amores, caminhei aqui, ó. Da onde eu iniciei, ó, eu caminhei aqui com minhas correntinhas, finalizando com um ponto baixíssimo, as 7 correntinhas de novo, um ponto baixo, outro ponto baixo, as correntinhas e outro ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui no meu primeiro marcador da manga, certo? Eu fiz as minhas 7 correntinhas aqui. A partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer a minha união da manga. Para o meu tamanho M, eu vou fazer o total de 19 pontos, ó. 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fiz 19 correntinhas aqui, certo? Agora, eu vou vir no outro marcador aqui da minha manga, tá vendo? Aqui, no meinho dele, aqui, no meio aonde tá o meu ponto, vou virar meu trabalho de assim, para o trabalho não ficar torto, ó. Fiz as minhas 19 correntinhas. Posiciono o meu trabalho assim, ó. Aqui é a minha manga, certo? Vou posicionar o meu trabalho aqui próximo ao meu marcador nessa correntinha e vou fazer um ponto baixo. Pronto. Aqui é a nossa primeira manga, certo? Agora, aqui eu vou fazer, dar continuidade a minhas 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho pra cá e vou fazer aqui um ponto baixo. Depois do marcador, eu fiz as minhas 7 correntinhas, venho entre um bloquinho e outro na correntinha e faço um ponto baixo. Meus amores, eu vou trabalhar com ponto baixo e 7 correntinhas
até chegar no próximo marcador da próxima manga. Isso é, vou trabalhar nesses 9 blocos, né? Então, vou trabalhar até chegar no próximo marcador da próxima manga, onde eu vou fazer, chegar no marcador da próxima manga, eu vou repetir isso daqui. Esses 19 pontos, 19 correntinhas para fechar lá. Então, eu vou fazer até aqui o marcador, quando chegar no marcador da próxima manga, eu retorno com vocês. Meus amores, fiz aqui, caminhei aqui com correntinhas, né? 7 correntinhas, um ponto baixo, naqueles 9 bloquinhos. Ainda, ó, naqueles 9 bloquinhos, certo? Depois que eu fiz as correntinhas da manga, eu caminhei aqui. Depois que eu fiz a correntinha da manga aqui, eu caminhei os 9 bloquinhos com 7 correntinhas, separado por um ponto baixo entre os bloquinhos. Agora, aqui eu cheguei no meu próximo marcador da outra manga do outro lado. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, posicionando o meu trabalho de assim. Eu vou permanecer, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer aqui 19 correntinhas. Deixa eu fazer as minhas 19 correntinhas e retorno para fechar aqui com vocês, tá bom? Meus amores, fiz aqui as minhas 19 correntinhas, que é da parte da outra manga, certo? Que no próximo marcador, onde a gente marcou esses 7 bloquinhos, vou vir no próximo marcador aqui e vou fechar aqui com ponto baixo. Vou fechar aqui com ponto baixo. Vou fazer as minhas 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou vir no próximo, entre o próximo bloquinho aqui, e vou fazer um ponto baixo. E vou repetir as minhas 7 correntinhas até chegar aqui, onde eu iniciei as minhas correntinhas. No ponto baixo, fechamos de novo. Vou terminar aqui e retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui, né? As minhas correntinhas, minhas 7 correntinhas, seguida de ponto baixo, entre um bloquinho e outro. Vou finalizar aqui nesse primeiro ponto baixo, aqui onde a gente iniciou as correntinhas, né? Vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar normalmente três correntinhas. 1, 2. Prenda, enganchou a minha linha aqui. 2, 3. Caminhei aqui para nessas 3 correntinhas das 7, eu caminhei 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu introduzo a minha agulha aqui na quarta correntinha, busco o meu fio e inicio aqui o meu ponto alto duplo. Um ponto baixo e mais 3 correntinhas é o que vale o meu primeiro ponto alto duplo. Meus amores, a partir daqui, vamos fazer esses mesmos bloquinhos, certo? O que fizemos nessa carreira, vamos fazer esse mesmo bloquinho. Vou fazer esses bloquinhos até chegar aqui, nessa daqui, antes das correntinhas da manga. Quando chegar na correntinha da manga, eu retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui os meus bloquinhos, né? De 4 pontos alto duplo, separado por uma correntinha, 4 pontos alto duplo, em cima das correntinhas, né? Da quarta correntinha dessas 7. Então, aqui, chegamos na correntinha da manga. Meus amores, a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte, dar 2 laçadas na agulha, nessas correntinhas da manga, 1, 2, 3. Nós pulamos as 3 primeiras. Na quarta, nós repetimos o nosso bloquinho de 4 pontos alto duplo, ó. Fiz o meu primeiro ponto alto duplo, meu segundo. Escapou? Meu segundo ponto alto duplo.
meu terceiro ponto alto duplo. Tô fazendo essa parte da primeira manga com vocês, mas vocês repetem a próxima sozinho, ó. Uma correntinha, vamos nessas correntinhas aqui, vamos contar. 1, 2, 3, na quarta nós repetimos o bloquinho de 4 ponto alto duplo. 1, 2, 3, na quarta repetimos o bloquinho. Vou aqui fazer mais outro bloquinho, certo? Tô fazendo a primeira parte da manga com vocês e vocês vão repetir a próxima sozinhas. Ó, 4 ponto alto duplo. Esse é o meu terceiro ponto alto duplo, o meu quarto. Faço uma correntinha, pulo aqui, dou 2 laçadas na agulha, pulo 1, 2, 3, na minha quarta correntinha, eu repito o bloquinho de 4 ponto alto duplo. Meu terceiro. Meu quarto. No mesmo pontinho de base, fiz mais outro bloquinho. Faço uma correntinha e conto aqui, ó. 1, 2, 3. Na minha quarta correntinha, eu repito o bloquinho de 4 ponto alto duplo. Repetir aqui o meu bloquinho de ponto. Uma correntinha, meus amores, aqui nós sobramos 3 correntinhas da mesma forma, certo? Então, vou dar uma laçada, 2 laçadas na agulha e pulo pro próximo bloco, ó. O próximo bloco que eu vou dar continuidade agora, os demais, até chegar na outra parte da manga de novo. Então, pulei, fiz uma correntinha e pulo para próximas correntinhas e na quarta correntinha, repito aqui o meu bloquinho. Meus amores, a partir daqui é uma repetição de bloquinho em cima das correntinhas, né? Até chegar na manga de novo. Quando chegar na manga de novo, vocês faz a mesma contagemzinha e a mesma quantidade de bloquinho. Lembrando que na parte de correntinha da manga, nós ficamos com 4 bloquinhos. Fazer esses bloquinhos em cima das correntinhas e retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui, ó, a parte da minha manguinha, da minha primeira manga e a parte da outra, conforme tinha falado pra vocês. Cheguei aqui naquele onde eu tinha colocado esse marcador aqui, que é a nossa parte central da parte da frente, né? Eu vou tirar esse marcador, que a gente não precisa mais dele, tá? E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha já depois do bloquinho, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Na primeira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Meus amores, vou mostrar pra vocês como que largura ficou aqui, ó. Essa parte que vamos iniciar o busto até chegar lá no tamanho que queremos na verdade. A minha parte, a partir daqui, ficou com 1 metro certinho. Ficou com 1 metro certinho no busto. Vai ficar bem folgadinha. Dependendo do ponto da tensão do ponto de vocês, pode ficar menor ou maior. Mas vai ser coisa de centímetros, né? Então, meus amores, a partir daqui, nós vamos continuar o processo de correntinhas, né? Vou retornar aqui e vou repetir aqui meu primeiro ponto baixo e minhas 7 correntinhas. Estou fazendo aqui as minhas 7 correntinhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
vou vindo entre um bloquinho e outro na correntinha, faço um ponto baixo e repito as minhas 7 correntinhas. Pronto. Meus amores, a partir daqui, a continuidade é fundamental vocês prestarem atenção. Nós vamos repetir essa carreira de correntinha, uma de bloquinho, uma de correntinha, uma de bloquinho. Não tem erro, a partir daqui o processo é só continuar, né? Vou mostrar para vocês na prática, na blusa aqui, ó. Fizemos aqui a parte da manga, né? Já fizemos a parte da manga, vamos continuar, vamos esquecer a manguinha, né, aqui, que esquecemos. Fizemos aqui a parte do busto, a primeira linha do busto, certo? Nós vamos fazer uma repetição. 7 correntinha, bloquinho, 7 correntinha, bloquinho, até dar o tamanho que vocês quiserem. Eu fiz nessa tamanho P e M, eu vou fazer 8 carreiras consecutivas, contando, se nós formos contar de correntinhas, vamos ficar com 16 carreiras, ó. Uma, contando da primeira que nós iniciamos, nós vamos ficar com uma de correntinha, uma de bloquinho, uma de correntinha, uma de bloquinho. Aqui já temos 4. Uma de correntinha, uma de bloquinho, já temos 6. Uma de correntinha, uma de bloquinho, já temos 8. Uma de correntinha, uma de bloquinho, já temos 10, né? Uma de correntinha, uma de bloquinho, temos 12. Uma de correntinha, uma de bloquinho, temos 13. Ou temos 14, desculpa. Uma de correntinha, uma de bloquinho, temos exatamente 16. E a última nós fazemos só de correntinhas, que vamos finalizar esse biquinho aqui. Então, eu vou fazer as minhas, para o vídeo não ficar tão longo, porque é só uma repetição, e retorno com vocês quando a minha estiver pronta. Espero que vocês façam. Meus amores, é uma repetição, ok? Vamos lá. Eu vou, quando eu terminar as minhas carreiras, que são, contando dessas daqui, são uma repetição de tudo isso, né? Eu retorno com vocês. Meus amores, então, né? Terminei aqui as minhas carreirinhas, conforme eu falei para vocês, que era uma repetição de tudo que a gente já tinha feito na carreira aqui do busto, né? Era uma repetição sem aumento e sem nada, era só repetir as carreirinhas de correntinha e bloquinho, até chegar no tamanho desejado. Vou fazer aqui mais 7 correntinhas. Certo? Venho aqui, ó, no pezinho da minha correntinha inicial aqui do ponto, do bico final, gente, e faço um ponto baixíssimo. Meus amores, a partir daqui, nós vamos finalizar a parte da blusa com pontos baixos, ó. Venho para minha correntinha, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, 2, faço mais um ponto baixo, 3, certo? Faço outro ponto baixo, 4 pontos baixos dentro da minha correntinha, que é o bico final. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, venho aonde eu fiz no pezinho desse meu ponto baixo e fecho o meu ponto picô, certo? Repito aqui mais 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. E assim, vou fazer em todas as correntinhas. Pulo para a próxima correntinha aqui de 7 pontos e faço mais 4 pontos baixos. Fiz o meu segundo, meu terceiro, meu quarto. Faço 3 correntinhas para fazer o meu picô.
Fiz as minhas 3 correntinhas, volto no ponto baixo e fecho o meu picô. Fechei o meu picô e repito 4 pontos baixos, certo? 2, 3, 4. Meus amores, essa é a parte final da nossa blusa, certo? Esse é o bico da nossa blusa. Então, não tem erro, esse biquinho é feito em toda a volta do trabalho. Vou fazer os meus e retorno com vocês, ok? Meus amores, cheguei aqui, ó, no finalzinho do meu bico final, né? Já tinha feito aqui o início. Venho nesse primeiro ponto baixo aqui, do ponto baixo que eu fiz aqui, e busco a minha linha aqui por trás, trago essa linha lá para trás, que eu vou finalizar aqui o meu ponto final. Faço aqui um ponto baixíssimo, para mim finalizar o meu bico da parte de baixo. Meus amores, a partir daqui eu corto a minha linha, né? Corto a minha linha. E remato esse restante de linha entre os pontos. Esse é o nosso bico final. Agora, nós vamos finalizar a parte da manga, né? Agora, nós vamos vir aqui para a parte da manga. Meus amores, aqui nós temos a nossa manga, certo? O que vamos fazer? A partir daqui, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta dessas correntinhas da manga também. Para iniciarmos, vamos iniciarmos aqui, ó. Onde a gente fez aquelas correntinhas, né? Fizemos aquelas correntinhas da parte da manga, nós vamos vir nessa emendinha aqui, ou em qualquer ponto aqui, eu venho nessa emendinha aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. A nossa manga é só ponto baixo, gente. Eu tenho esses 3 primeiros pontos da parte de baixo da manga, onde a gente fizemos aqueles 4 bloquinhos. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, vou ajustar e vou fechar aqui. Onde tem as 3 correntinhas, eu ponho 3 pontos baixos. Meu segundo, meu terceiro. Pulo o bloquinho, venho pro próximo e faço mais 3 pontos baixos. Meus amores, não tem erro. Pulo o bloquinho, venho pro próximo espacinho, onde tem 3 correntinhas, e faço 3 pontos baixos. E vou seguindo em volta de toda a manga, onde eu tenho as 7 correntinhas, na manga eu não coloquei picô. Eu repito, faço a repetição de 7 pontos baixos. Pulo o ponto baixo, né? E já vou direto para as correntinhas e faço 7 pontos baixos. E assim eu faço a volta de toda a manga. Serve para as 2 mangas. É só uma repetição. Vou fazer essa daqui e retorno com vocês. Meus amores, fiz aqui, ó, a minha primeira manga, já rematei o fiozinho, né? Porque é só ponto baixo, rematar é só você cortar a linha e já finalizar. Pronto, as mangas é exatamente dessa forma. Agora, nós vamos para a parte da gola. Meus amores, eu coloquei uns marcadores aqui para vocês entenderem melhor, mas vou explicar de novo para vocês, certo? A nossa gola, ela tá assim, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar ela, esse pontinho aqui, onde a gente iniciou aquelas correntinhas aqui, ó,
da parte de baixo é o nosso ponto base. Nós vamos posicionar a manga assim, retinha, certo? E vamos deixar ela bem retinha assim. E nós vamos contar a partir do centro, da onde nós posicionamos retinho, ó. Nós vamos contar um espaço, eu vou colocar como centímetros, para vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui 11 centímetros, certo? Se você quiser diminuir mais, você pode colocar uns 12, 13 centímetros para diminuir, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Do outro lado, vamos medir também 11 centímetros, né? Vamos medir também 11 centímetros, certo? Que vai dar o total aqui, gente, de 15 pontos. Você posicionar assim, vai dar 15 pontos certinho aqui. Eu deixei aqui como referência para não perder o trabalho, ó. Vou pôr aqui também nesse aqui para não sair do foco. Vai dar exatamente 15 pontos aqui. Por quê? Nós vamos fazer uma diminuição para ela ficar mais ou menos assim e não ficar tão aberta, ficar assim, certo? Então, vamos fazer o nosso bico final da parte da gola, né? Aqui, ó. Iniciamos de qualquer parte, vou iniciar pelas costas aqui, para não ficar emendas finais lá, quando a gente der o acabamento final. Ó, faço aqui um ponto baixíssimo, colocando da parte das costas. De qualquer ponto você pode iniciar. Meus amores, é só ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegamos aonde eu coloquei o marcador, que dá os 15 centímetros, vai vir uma diminuição de 4 pontos. 4 de um lado e 4 do outro, ok? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no meu marcador. Vocês podem estar lembrando que é só uma diminuição rápida para dar uma fechadinha na gola, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Um ponto baixo para cada ponto de base, não tem erro. Cheguei aqui, ó. Próximo aonde eu coloquei o meu marcador, daqueles 15 centímetros que eu marquei, eu vou fazer aqui, ó, uma diminuição, ó. Busquei, não fechei meu ponto, busco no próximo, fiquei com 3 alças, fecho todas de uma vez, fiz a minha primeira diminuição. Venho pro próximo, não fechei, certo? Venho pro próximo, busco a minha linha, fiquei com 3 alcinhas, fiz a minha segunda diminuição. Vou tirar o marcador aqui, que eu prendi as 2 alças, e vou deixar só na alça de lá. Ó, venho pro próximo, eu fiz 2 diminuições, certo? Venho pro próximo, não fechei. Venho pro próximo, busco, fiz minha terceira diminuição. Venho pro próximo, não fecho, venho pro próximo, busco, fiquei com 3 alcinhas, fiz minhas 4 diminuições. Essas diminuição é feita nos 4 pontos, certo? Aqui, onde a gente colocou o marcador, que eu marquei os 15 centímetros, e do outro lado a mesma coisa. Essa é a nossa parte final da gola. Meus amores, eu vou fazer a minha parte da gola, eu acredito que vocês entenderam. Façam a diminuição de vocês. Caso vocês não queiram diminuir os 4 pontos, eu acho fundamental que diminua, para não ficar muito assim,
certo? Vocês diminuem os 4 pontos de vocês aí, não esquece de diminuir. E aí, dá uma volta inteira na gola de ponto baixo. Vou fazer os meus e retorno com vocês. Meus amores, fiz aqui, ó, a minha gola, né? O bico final da minha gola. Ela ficou assim. Vou tirar esse marcador aqui. Gente, eu fiz aqui 4 diminuiçõezinhas de cada lado. 4 desse lado, 4 desse. Vou virar o meu trabalho. Fiz aqui 4 desse, né? Onde eu tinha medido. Vou tirar esse marcador aqui também. E esse marcador aqui também. Fiz aqui as minhas diminuição da gola. Agora, a partir daqui, eu corto a minha linha, né? Corto a minha linha. E finalizo a minha... Pego a minha linha, busco no próximo ponto baixo aqui, ó, amorim. Busco ela lá pra trás. Faço aqui, viro aqui, faço aqui um ponto baixíssimo. Faço aqui um ponto baixíssimo. E pego esse resto de linha aqui e vou passando aqui entre os pontos. Chegar bem em algum pontinho aqui, eu dou um nozinho, aqueles nozinho final, isso daqui. Então, é isso, meus amores. A nossa blusa está pronta. As mangas ficaram assim, prontinha. O bico final também ficou pronto, né? Conforme eu tinha mostrado aí pra vocês. E é isso, meus amores. Agora, pra quem quiser o vestido, eu vou passar aí pra vocês a quantidade de linhas que vocês vão estar repetindo a partir desse ponto de correntinha. Lembrando que quem fez a blusa e quiser que eu dê continuidade no vestido, é só seguir essas instruções agora. Meus amores, nós temos que trabalhar o total de 16 pontos, de 16 bloquinho desse. A diferença é que para fazermos o vestido, nós temos que aumentar alguns pontos. Então, vamos iniciar daqui a parte do vestido. Ó, fizemos aqui o total, deixa eu só desmanchar essa correntinha aqui e fazer 7 correntinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fechar no meu ponto baixíssimo, meu ponto baixo aqui, e vou dar continuidade a partir daqui na parte do vestido, certo? Vocês estão tendo aí 2 videoaulas em uma única, tá? Ó, pra mim fazer o vestido, eu vou caminhar aqui, ó. Minha primeira correntinha, a primeira correntinha eu vou caminhar aqui, com ponto baixíssimo. A segunda correntinha, com mais um ponto baixíssimo. A terceira correntinha, com mais um ponto baixíssimo. Venho para minha quarta correntinha, eu vou repetir esse bloquinho aqui. 1, 2, 3. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto duplo. Faço no mesmo ponto de base, outro ponto alto duplo. Não tem muita diferença, é só agora a parte da saia que vai ter uns aumentos, né? E vocês vão entender aí por que é necessário o aumento, tá? Ó, meu quarto ponto alto duplo. Fiz aqui o meu quarto ponto alto duplo. Ela ainda a gente escapou. Meu quarto ponto alto duplo. Eu tive muita encomenda desse verde bandeira, verde militar, né?
de blusa dele, de saia e de 2 vestidos. Vocês acreditam? Por isso que eu estou usando sempre a mesma cor. Meus amores, aqui, ó. Fiz aqui os meus 4 bloquinhos. O meu 4 ponto alto duplo. O meu bloquinho em cima da minha 4ª correntinha das 7, certo? Aqui, agora, o aumento aqui é esse, ó. A gente estávamos trabalhando com uma correntinha. Vamos trabalhar aqui com 2 correntinhas. Vamos dar uma laçada na agulha e aqui vamos repetir o nosso bloquinho em toda a carreira, certo? Meus amores, a partir daqui, para vocês estarem fazendo a saia do vestido, é uma repetição que vocês podem estar repetindo aí por mais 16 carreirinhas, das mesmas carreirinhas que vocês fizeram na blusa, vocês vão fazer na saia embaixo, dando espaço entre um bloquinho e outro de 2 correntinhas e não de uma, né? Pronto, vocês podem dar continuidade sossegada, que a saia dá a largura do quadril. E embaixo ela fica bem rodadinha, ok? Vou fazer as minhas 16 carreiras aqui para o meu vestido, fazer a minha mais uma de correntinha pro meu bico final e o nosso vestido vai estar pronto. Quando eu terminar as minhas 16 carreiras, eu retorno com vocês. Por isso, olha, não dá para pegar tudo, né, na câmera, mas depois eu vou colocar aí no meu manequim para vocês verem como que ficou o nosso vestido Fabi. Tô passando assim para vocês verem. Ficou exatamente pronto. Cheguei aqui, ó, na parte final, naquela barrinha final, onde finalizamos com ponto baixos e um picô. Então, eu vou finalizar aqui a minha barrinha final, da mesma forma que finalizei a barrinha final da blusa Fabi. Meus amores, aqui dentro dessas correntinhas, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos, certo? Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, faço um picô, um ponto picô, e esse é o nosso biquinho final do nosso vestido Fabi. E repito aqui mais 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Pulo para a próxima correntinha, faço a mesma sequência. 4 pontos baixos. 3 correntinhas para fazer o picô. Quem não quiser fazer com picô, pode estar fazendo só os pontos baixos em toda a volta do vestido. 1, 2, 3, 4. Pronto, meus amores. Esse é o nosso biquinho final do nosso vestido Fabi. Vou terminar essa carreira, já volto com ele pronto no manequim, para vocês verem como que ficou. Lembrando que o meu manequim, ele tem 1,75 m de altura, então ele vai ficar um pouco curto no manequim, mas se for para uma pessoa de estatura mais baixa, né, provavelmente vai ficar um tamanho mais longo, né? E se vocês não quiserem estar fazendo curto, vocês podem estar dando continuidade aí em inúmeras carreiras dessa até o tamanho desejado de vocês. Retorno com ele no manequim e para vocês verem como que ficou o nosso vestido Fabi. A próxima aula é da saia Fabi. Olha a elegância dessa moça vestida nesse vestido moda praia Fabi.
uma nova criação feita por mim, Regilene Santos. Super amei, gente.